Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, que faz parte de um convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Temos hoje aqui conosco o Renan Marra, que é jornalista, representando a Folha de São Paulo. Também a professora Larissa Alves de Lima, do Departamento de Geografia, que fez a sua graduação aqui conosco, seu mestrado em Geografia Humana, o doutorado também, com uma passagem pela França, especialista em História do Pensamento, mas também em questões políticas do nosso mundo e do Brasil, para entrevistarmos o professor André Roberto Martim, do Departamento de Geografia, que tem sua graduação, seu mestrado, seu doutorado no nosso departamento e na nossa faculdade, sempre com esse foco da geografia, inicialmente trabalhando com a geografia urbana, mas depois toda uma tradição de reflexão com a geografia política e com a geopolítica. E eu queria começar, professor, lhe perguntando exatamente desse começo da relação com o Departamento de Geografia, esse jovem André, que entra aqui na nossa faculdade exatamente em meados dos anos 70, que departamento de geografia o senhor encontrou, que intelectuais estavam se colocando como importante, que linhas teóricas, e como que essa formação inicial, né, num departamento que depois teve a presença do professor Milton Santos, já tinha aí o professor Aziz Absaber, o professor Pasquale Petroni, depois também teve o professor Armando Correia da Silva, que foi o seu orientador de mestrado e doutorado, como que esse universo influenciou a sua visão de mundo e, sobretudo, a sua postura intelectual? Muito obrigado, professor Júlio Suzuki. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ter entrado no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo foi uma grande sorte que eu tive na vida, porque eu realmente me encontrei na geografia. Eu inicialmente procurei a FAO. Eu tentei fazer 2 anos vestibular na arquitetura, porque, na verdade, eu queria encontrar uma explicação para o que estava acontecendo no meu querido bairro do Brás, não é? Que estava sendo transfigurado. E, bom, quem conhece hoje o Brás, né, deve perceber que não tem nada a ver com o Brás que eu conheci, que eu vivi, que foi de toda a construção do bairro, né, que foi do fim do século XIX até a década de 70, 80, mais ou menos, era uma coisa. E aí, então, eu me perguntava o que está transformando tanto a cidade, de tal modo de justificar que onde há um nível de urbanização bom, por exemplo, a casa que eu nasci tinha até gás encanado, gás, telefone e tal, e ela foi demolida, né? A casa do meu avô, ele comprou em 1951, e em 1976 ela foi demolida. A do meu tio, que era bem próxima, ele tinha comprado em 1973 e foi demolida em 76. Então isso tinha uma irracionalidade e uma violência tão grande, né, contra a minha própria vida familiar e dos meus amigos, que eu então queria entender isso. E achei que o urbanismo da FAO seria a resposta. Eu não desenhava nada. E até hoje agradeço a competência dos professores da FAO que impediram que eu fizesse arquitetura. Eles tinham toda a razão. Nos 2 exames de desenho eu fui reprovado. E aí eu encontrei a geografia como um caminho para as mesmas respostas, graças a um professor francês, Robert Mallet, que estava visitando o Brasil e fazia uma severa crítica ao urbanismo da Ville radieuse de Brasília, né, do Le Corbusier. Eu nunca tinha escutado aquilo. Me chamou muita atenção. Falei, opa, pera um pouco. Então, geografia. Tem um caminho aqui pela geografia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso. Acho que os nossos alunos não conhecem a geografia quando vão chegar ao vestibular. Não sabem das potencialidades da geografia. Não é? Se eu soubesse, eu acho que eu já teria feito desde logo o vestibular em geografia. Mas, indo para a sua pergunta, quando eu passei em 74, né, entrei no departamento, foi exatamente o que eu queria. Eu encontrei exatamente as pessoas certas, com explicações muito sofisticadas sobre o espaço, né, a produção do espaço, a valorização do espaço, eram temas. A grande discussão naquele momento era o objeto da geografia, e o que mais influenciava o nosso departamento era a geografia ativa.
dos franceses, do grupo do Pierre Georges, né? Então esse livro estava sendo traduzido pelos nossos professores. Eu tive aulas de geografia urbana excelentes com o professor Manuel Seabra, que me convenceram de que eu estava no lugar certo, né? E por aí, então, eu já me defini realmente, e também comecei a participar logo, muito entusiasmado do movimento estudantil, né? Eram anos difíceis, né? E então eu me formei aí, né? Na geografia da USP nesses anos 70, com excelentes professores. O conjunto de professores que me influenciou é muito vasto. Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, né? O Aziz Absaber, né? O Petrone me influenciou muito também, né? Meu orientador, claro, o Armando Corrêa da Silva e outros, né? Então é um departamento de primeira linha, o departamento de geografia da USP. E me encontrei, de modo que aí eu pude perceber que eu estava no caminho certo. Só não tinha certeza se eu iria ser professor, porque eu tinha a esperança de que, né, na política, né, a cidade de São Paulo iria se democratizar e talvez eu pudesse interferir na reurbanização do Brás. Naquele momento o Brás estava tudo demolido, né, e eu incorporei o movimento Pro-Brás, né, que era um movimento da sociedade civil que resistiu para tentar interferir na recuperação do bairro do Brás, né? E aí que vem a minha primeira grande decepção política, que explica um pouco a minha mudança de rumos também, até na pesquisa, porque a eleição do Jânio Quadros, né, foi um balde de água fria, né, em quem pretendia ter alguma, né, intervenção mais democrática no espaço urbano. Até hoje eu sinto essa derrota, né? Eu tinha a plena convicção naquele momento que a derrota de 85 abria um período de derrotas sucessivas, não só para a esquerda, mas para o mundo democrático de um modo geral, que tinha essa ideia de justamente recuperar a democracia para que o povo pudesse interferir nos seus próprios destinos, né? E não foi o que aconteceu. O Jânio mudou tudo, né? E voltou à política dos militares, inclusive, e aí o Brás virou isso que é hoje, né, todo verticalizado e tudo mais, como resultado do domínio do espaço pelo grande capital, que era tudo que a gente não queria que acontecesse. André, eu já aqui fiz uma série, minhas perguntas já se transgrediram aqui, porque eu já fiquei interessada na sua resposta. Para falar um pouco dessa sua relação com o departamento ainda, o Júlio nos lembra que você entra na década de 70 e que já é um departamento muito politizado, né? Com grandes figuras de renome, do debate público, intelectual. A minha pergunta para você, porque eu acho que você viveu esse momento como ator, é como é que se dá a entrada da geografia crítica no departamento? Qual é a sua relação com esse processo? Assim, que a gente sabe que a geografia crítica foi um momento muito importante de renovação da geografia brasileira, né, mundial e brasileira, e que de alguma maneira nos influencia até hoje, né? Então, Isso queria. mesmo. E olha, eu vivi muito perto do centro disso, né? Eu não estava exatamente no centro, mas eu estava muito perto. Quem era o centro disso? O centro disso, num nível muito alto, era David Harvey, Milton Santos e o Armando Corrêa da Silva. Esses três que fizeram, na verdade, um encontro que acabou, de alguma maneira, decantando depois para o rótulo geografia crítica, né, digamos assim. Eles abriram um pouco. E também os franceses. Que Só também... uma explicação que é a geografia que a gente chama de marxista, né? Isso, exatamente. Né? E também o Yves Lacoste também foi importante na França. Então tinha já um momento, eu diria, internacional mais ou menos favorável ao próprio grupo do Pierre Georges, né? Trazia o marxismo também, né? Não tão diretamente na discussão, na perspectiva de luta de classes, porque eles estavam muito envolvidos com a ideia de planejamento estatal, né? Agora, não vamos esquecer que o Partido Comunista Francês participava do planejamento estatal do Estado francês dos anos 70, então era uma situação bem diferente da esquerda brasileira que estava na clandestinidade, né? Então, só para fazer esse parênteses. Mas a ideia do crítico,
acabou surgindo a partir de uma certa revolta dos estudantes, principalmente, para participarem mais da AGB, né? Porque se via um pouco a Associação dos Geógrafos Brasileiros como muito elitista, né? Embora os professores mais velhos até abrissem algum espaço para participação estudantil, ela era um pouco, né, controlada. Estava toda aquela discussão ainda dos catedráticos e, né, de uma maior democratização também no nível dos docentes, e acabou havendo uma rebelião em Fortaleza, no encontro da AGB, em que surgiu pela primeira vez, e foram os principais protagonistas, foram estudantes de pós-graduação, que era o Rui Moreira e o Carlos Walter Ponto Gonçalves, no Rio, e o Vanderlei e o Tunico aqui em São Paulo, né? Tanto até que tinha uma brincadeira que os cariocas chamavam de Tunico e Tinoco, né? Que era a dupla caipira aqui, né? E tinha a dupla carioca lá, que eram eles. Então eu acho que foram esses 4 personagens que deram realmente vida ao rótulo Geografia Crítica. E depois isso foi abençoado pelo Armando, pelo Milton Santos, né? A UCITEC logo publicou um volume com esse rótulo de Geografia Crítica. Então foi se firmando a ideia de uma geografia que era crítica por quê? Porque ela não era alienada em relação ao planejamento estatal. Porque a nossa crítica ao IBGE daquele momento, nós aqui os pianos, era que justamente o pessoal trabalhava lá no IBGE, uma excelente instituição, não há dúvida, planejamento e tal, mas não se fazia a crítica ambientalista e socialista, parece que é palavrão, né? Mas desculpem, né? Quer dizer, qual o sentido social e ambiental daquele planejamento? Isso não era debatido naqueles anos. Então nós aqui tínhamos uma visão crítica em relação a isso. E esse rótulo acabou pegando, né? E depois isso se espalhou para os professores, no segundo grau também. Então criou-se todo um movimento, eu diria, né? Um movimento de renovação metodológica, né? Em primeiro lugar, da geografia, com a introdução do marxismo como método. E aí, agora eu diria que tem várias correntes de geografia crítica, né? Como é costume acontecer, né? São vários pilares aí, tem o pessoal mais Foucaultiano, né? Tem várias correntes que vão se diferenciando. Na minha época era Althusser versus Lukács, na minha época. Aí, enfim, mas era isso. Eu vivi muito próximo disso, porque era muito amigo do Tunico, do Vanderlei, o Armando, meu orientador, mas não era isso que eu pesquisava. Uhum. Né? Não era exatamente minha área de interesse, a teoria e o método da geografia. Né? Mas eu acompanhei e apoiei, né? Participava dos encontros. André, você estava exatamente falando, né, dessa sua participação inicial numa perspectiva que é da geografia urbana para discutir o Brás, né? Uhum. E como que surge essa paixão pela geografia política e pela geopolítica e como que ela vai interferindo nos seus caminhos para pensar a incorporação de outros autores, outros intérpretes do Brasil, né, fundamentais para a construção do seu pensamento? Olha, muito boa questão, porque veja só, eu até mencionei aquela frustração política. Então comecei a perceber isso. Nós chegamos muito próximos de estabelecer realmente uma interferência. O movimento ProBrás chegou a ter 150 membros. Nós dialogávamos diretamente com a EMURB, com o metrô, com a Secretaria da Habitação. Parecia que íamos ser ouvidos, né? E depois não aconteceu por causa da política. E isso então me marcou muito. Eu falei, bom, aqui então temos que aprender um pouco mais de política, né? A política nossa no Brasil é muito complicada. Então comecei a derivar um pouco por aí já, né? E depois, durante a confecção ainda, não tinha terminado o mestrado, aconteceu a Guerra das Malvinas. Esse foi um acontecimento decisivo para mim, porque eu percebi com a Guerra das Malvinas que aquilo criava um vácuo teórico muito grande, que tornava a explicação de mundo muito difícil. Por quê? Porque 2 potências do mundo ocidental cristão, que parecia ser uma unidade, né, inquebrantável,
na sua luta contra o comunismo ateu, mas não era nada disso. Não é? Tivemos um enfrentamento entre Inglaterra e Argentina. Não é? Então, aquilo derrubou o conceito de Ocidente cristão do Golbery de todo o período do regime militar, não é? Que justificou a política externa brasileira durante todo esse período. Isso caía por terra. Por outro lado, a gente já começava a ver a China avançando, né, de modo que terceiro mundo era uma discussão que começava a ficar um pouco para trás, né? Quando um pouquinho depois teve a Primeira Guerra do Golfo e justamente a China não levantou, né, um dedo para salvar o terceiro mundo, né, de um ataque do primeiro mundo na Guerra do Golfo, não é isso? A explicação chinesa era de que a União Soviética era o social imperialismo também, que a China era a defensora do terceiro mundo. Ora, o Iraque foi agredido, na verdade, e a China não fez nada. Então eu falei, opa, peraí, com esse ataque da coalizão, né, ainda que tenha sido uma coalizão, mas liderada pelos Estados Unidos, em cima do Iraque, acabou também com esse terceiro mundo. Então, nessa virada dos 80 para os 90, eu falei, bom, agora eu vou me ocupar disso, né? E também a questão digamos assim, da evolução do meu pensamento. Porque eu tinha já demarcado que eu faria pesquisas primeiro do urbano, depois da região e depois do mundo. Eu tinha um pouco isso na cabeça. Por quê? Uhum. Por conta de uma frase do Marx, naquele Informações Econômicas Pré-Capitalistas. Não é um livro tão lido do Marx, mas eu gosto bastante da juventude dele, em que ele tem uma frase que diz assim, né, a cidade e a região formam o todo econômico. Eu falei, bingo, eu estudo a cidade, o bairro do Brás, depois eu estudo a questão regional do Brasil, é certo? E depois vou para a geopolítica. E aí eu consegui, eu acho que pouca gente teve essa história de você já propor muito novo. Eu tinha 26 anos e eu já tinha na minha cabeça os meus trabalhos. Era o bairro do Brasil, a deterioração urbana, as fronteiras internas e a questão regional do Brasil, Brasil, geopolítica e poder mundial, o anti-Golbery. E a partir daí foi só atrás disso, para realizar esses projetos. Você já tinha uma visão de longa duração da sua carreira, já muito novo, né? Tinha. Uma coerência teórica e de visão de carreira bem precoce. Eu fiquei curiosa com a sua observação, porque você fala de um contexto em que a geografia crítica fazia crítica ao planejamento, mas você se interessa à política como prática intelectual e social da geografia, né? E você fala de uma virada também que é da importância da política internacional e da América Latina. Como é que a geografia política, enquanto campo da disciplina, vai entrando no departamento, nesse contexto de se de alguma maneira se alçar como uma visão alternativa do Brasil e do mundo em relação ao que foi o planejamento, a geografia econômica mais clássica, né? Boa questão também, porque, veja, era complicado você falar em geografia política no período que eu estava na graduação. Ditadura muito dura e tal, né? Mas foi graças à professora Berta Becker que essa coisa começou a mudar um pouco, né? Inclusive, aí depois do currículo de 88, a geografia política volta, porque isso é interessante. O professor Petroni dava geografia política. Depois, quando eu entrei, não tinha geografia política, tinha sido cortado do currículo, estava quase como um monopólio militar o tema da geografia política. E aí só vai entrar nos anos 90 de volta, isso aí. Essa que é a verdade, né? Então, nesse meio tempo, as coisas foram se construindo, né, aos poucos. E eu acho que sim, aqui nós temos que falar do departamento, agora bem uma coisa caseira. Havia 4 pessoas que se interessaram por geografia política na minha geração. Eu, o Vanderlei Messias da Costa, a professora Vânia Vlach
e o José William Visentini. Nós 4 nos interessamos, cada um com um tema, cada um com uma visão, mas nós 4 nos interessamos. E a partir daí, então, começou a surgir, ou melhor dizendo, ressurgir, né, no departamento, um interesse por esse tema. Cada um seguiu sua trilha. Eu me lembro que o trabalho da Vânia Vlach sobre a geografia política dos militares, né, foi corajoso naquele momento, né, de fazer um apanhado do que o pensamento militar brasileiro tinha produzido e tal, né. Ela procurou não ser muito polêmica, né, mas foi um resgate, e aí pouco a pouco começou a voltar, né, a se falar em geografia política. Mas eu acho que no mundo todo, no mundo ocidental, principalmente, em que a palavra geopolítica estava proscrita, geografia política mesmo, né, sem dúvida foi o Yves Lacoste a grande virada, né? O Yves Lacoste, naquele famoso livro, né, sobre a geografia se antes não há nada para fazer a guerra, ele resgata a geografia política pela esquerda, lembrando a todos que a tomada do poder em Cuba, a partir do desembarque em Sierra Maestra, tinha uma geopolítica, né, que os revolucionários cubanos souberam entender muito bem e, portanto, aplicaram isso e venceram. E os Vietcongues, né, com a famosa trilha de Ho Chi Minh, o fato de você poder ser abastecido, né, por trilhas subterrâneas, desde a União Soviética, passando pela China, até chegar no Vietnã, e que foi isso que derrotou o imperialismo americano, né? Então, percebeu-se que conhecer a geopolítica era bom também para a esquerda, né? E esse resgate da geopolítica como instrumento de análise passou a começar a ser aceito, né? Hoje é a palavra da moda, né, a geopolítica. Mas não sei se todo mundo sabe o que exatamente quer dizer. Olá, professor André. Ainda com esse gancho da geopolítica, eu quero fazer uma pergunta em relação a um assunto que está muito quente, né, nesse ano, que é a Venezuela. Professor, do ponto de vista militar, os Estados Unidos usaram 150 aeronaves, invadiram, né, o espaço aéreo da Venezuela, conseguiram capturar, prender o Maduro numa operação extremamente rápida e eficiente, né, do ponto de vista militar. Como é que o senhor acha que isso foi possível? O senhor acredita na possibilidade de traição? Alguém do núcleo próximo ao Maduro pode ter traído o Maduro? Pois é isso aí é o que está deixando todo mundo com a cabeça quente, né? Eu mesmo achava inicialmente que eles não teriam coragem de invadir, porque o custo político seria alto e militar também. Bom, invasão propriamente não houve mesmo, né? E o impasse político permanece. Agora, com relação a essa questão, tem 3 hipóteses aí. Veja bem, uma hipótese é a seguinte: ninguém sabia de nada e foi realmente uma demonstração de enorme eficiência militar americana. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese, não, houve traição de setores que entregaram o Maduro e tal. E a terceira hipótese, o próprio Maduro sabia de tudo, né? E tudo está mais ou menos arranjado, tá? Vamos discutir cada uma dessas hipóteses. Eu começaria pela última, pelo seguinte, né? Eu já tenho uma certa idade e eu, inclusive, até curioso, porque a carreira professor de geografia realmente veio de maneira muito consciente, mas eu não falei antes, eu poderia ter sido jornalista, porque eu trabalhava em jornalismo, né? E na rádio. Eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, que não tinha nada a ver com essa Jovem Pan de hoje, por favor, tá? E eu acompanhei muito a queda do Allende, né? Como eu sabia um pouco falar espanhol, por causa do meu avô espanhol, então eu fui a conexão com jornalistas argentinos e chilenos que esperavam uma reação, né, do general Prats, no sul do Chile, que iria defender o Allende, mas o Allende morreu de arma na mão,
não é isso? E eu me perguntei, por que o Maduro não morreu de arma na mão? Né? E por que ele não se suicidou que nem o Getúlio? Não é? Essa é uma boa pergunta. Não é? Eu não vi ninguém fazer. Se falou muita coisa, né, no jornalismo, aí se especulou muito, mas e por que não aconteceu isso? Como ele saiu com a esposa, minha hipótese é de que no fundo tudo estava mais ou menos acertado. Agora vem a segunda questão, mas por quê? Como assim? Né? Como assim? E as Forças Armadas venezuelanas deixaram tudo isso acontecer? Veja, quando você tem uma desproporção militar tão grande, é o caso de se perguntar: valeria a pena os venezuelanos tentarem resistir, realmente fazer um estrago, não é? E matar um monte de americano? Como é que os americanos reagiriam a isso? Não é? Então, as ações militares, elas não podem ser assim, né, de maneira tão deslocada. Você tem um escalonamento, né? Não pode ser assim, porque, veja, vamos falar a verdade, você está lidando com uma pessoa imprevisível, né? Que é como aquele cowboy bêbado que entra no salão armado e dá um tiro para cima. Como é que você vai fazer com ele? Né? Então, na verdade, você tem que tentar acalmá-lo e desarmá-lo. Não dá para ir para cima, né? Então, eu acho que aí que é uma outra discussão que está sendo mal colocada, na minha opinião. Não acho que tenha havido traição do regime. Acho que pode ter havido uma articulação de todo o regime com autoridades americanas para não ficar tão feia a coisa e não escalar tão rápido e manter um pouco o teatro, né, das aparências um pouco, porque de fato a outra alternativa já seria de um nível de escalada tão perigoso que aí nós vamos entrar na geopolítica propriamente dita. Por quê? Porque a geopolítica propriamente dita lida com essas duas variáveis. A variável do poder militar e a escala planetária. E quando a gente fala em escala planetária, quem que a gente tem que pôr no jogo? China e Rússia. E aí vem a outra pergunta. Ah, eles não fizeram nada, tá vendo? Eles venderam, já aceitaram que Venezuela é parte do quintal americano? Acho que não. Então, veja, na verdade tá tudo meio que em impasse disso, né? Acho que o o Trump conseguiu foi criar um imaginário, né, de tanta força, capacidade e tal, que todos os outros ficam amedrontados, né? Olha, se eu sou capaz de fazer isso, mas o que certamente está preocupando todos os militares latino-americanos é justamente a maneira como ele desrespeitou o estamento militar latino-americano. Porque ele mostrou que ele não liga para... Aliás, isso é da teoria da nova direita americana, de que não tem direito internacional, né? Então, é tudo na base da força. Acho que muito pouca gente aqui no Brasil, entre os nossos militares, colocaram como hipótese de guerra um conflito com os Estados Unidos da maneira como está se apresentando uma possibilidade real agora, né? Porque na medida em que ele diz que pode invadir México, Colômbia, Groenlândia, fazer o que fez na Venezuela, mesmo um país grande como o Brasil, em que ele acha o Lula uma boa pessoa e tudo mais, é bom pôr as barbas de molho, né? Professor, e qual que é o futuro político que o senhor enxerga para a Venezuela? A gente vê um confronto de narrativas, digamos assim. O Trump já disse que a Venezuela vai entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo para Washington. Também disse que os líderes do regime chavista fazem tudo o que ele julga necessário. Já a líder interina, né, que é a Delcy Rodrigues, ela diz que não há agentes externos governando a Venezuela. E, ao mesmo tempo, existem especulações de uma certa ruptura, um começo de um embate dentro do chavismo,
que seria liderada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, que é o responsável pela linha dura do regime, e que ele seria defensor de uma postura mais confrontativa em relação aos Estados Unidos, o que não tem acontecido com a Delcy. Seria uma estratégia da líder interina, da Delcy, de abrandar o posicionamento dela para a sobrevivência do chavismo? E já emendando uma segunda pergunta, o senhor acredita que ela tem capacidade de governar, de dialogar com todas as partes? Então, olha, vamos lá. Faz sentido você ter dentro do regime uma posição mais dura, uma posição mais branda. Eu não vejo ruptura, racha. Eu acho que não. E uma das provas de que estão todos, na verdade, unidos em defesa da Revolução Bolivariana, nesse nível da cúpula, é o fato do filho do Maduro estar muito fortemente apoiando a Delcy e os irmãos Rodrigues. Então, e o Diosdado Cabello também, só que o Cabello é arma na mão, ele é linha dura. É outra história. E a Delcy é uma senhora, uma mulher frágil, tem que ser a fase, né, a imagem da diplomacia. Então, acho que tá indo certo aí. E vamos e venhamos, esse discurso do Trump é justamente para criar confusão, para tentar dividir, né? Porque eles esperam sempre, os Estados Unidos, né, com as suas mudanças de regime, que haja um apoio interno, é ali que está, né, a base. E é por isso que a gente fica um pouco, quem se põe numa posição crítica ao Maduro e fala, puxa vida, agora não sei muito bem como fazer, porque vamos e venhamos. Uma coisa é você não gostar do Maduro, criticar e tal. Outra coisa é você sair com bandeira dos Estados Unidos pedindo que os Estados Unidos invadam o teu país. Desculpe. A mesma coisa está acontecendo no Irã. Em regime duro, tal, etc. e tal, as mulheres reivindicando liberdade, né, para não precisar usar o véu, enfim, tem esses movimentos da juventude, isso é uma coisa. Agora, você sair na rua e pedir vida longa ao chá com bandeira dos Estados Unidos, desculpa. Isso é outra coisa. Então, né? Aí, não, mas é o regime duro e tal. Mas é duro em relação ao quê? Contra quem exatamente, né? Porque você está ameaçado de ser invadido. Aliás, foi invadido, né? Foi atacado, né? Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles não vão tirar esses 50 milhões de barris, né, que eles falam. 50 milhões de barris não é nada, né? Para quem tem 300 bilhões, né? 50 milhões não é nada. Mas eu acho que a questão não é essa. A questão é a seguinte: os Estados Unidos vão continuar com essa pirataria, impedindo que outros países recebam o petróleo da Venezuela? Vai ser isso? Sendo que China é um dos grandes compradores? Ele já está ameaçando Cuba do embargo completo de que não vai receber petróleo da Venezuela. Pá, Cuba é uma coisa, mas e vai para a China também. Como é que vai ser? Vai ser isso? Não é? Pirataria assim, desenfreada, vai ser, eu acho muito complicado o que está se armando e, sem dúvida, nunca a paz mundial correu tanto risco. André, eu vou ceder à tentação das especulações. Você citou em algum momento passando aí na sua fala uma possibilidade de conflito envolvendo a América Latina e os Estados Unidos. Ainda não tinha visto interpretações nesse sentido, então não sei se é isso que você quis dizer, mas queria que se você pudesse desenvolver mais essa... Olha, eu estou achando que nós estamos chegando num momento que é a hora da onça beber água, né? Porque quem se enrola na bandeira brasileira para justificar uma subordinação aos Estados Unidos ou na bandeira venezuelana, pedindo, como foi, aliás, foi impedido pelo Flávio Bolsonaro, pediu aqui, né, que os marines atacassem também embarcações do Comando Vermelho na Baía de Guanabara, né? Então, agora, vejam, isso é uma coisa que é um plano. Agora sim a gente precisa fazer, né, uma análise profunda. Há um plano aqui, esse plano está bem desenhado. O plano começa no campo ideológico. Qual é a primeira medida?
conceito de narcoterrorismo. Então você lança, primeira coisa, a mídia começa a falar em narcoterrorismo. O que é isso? Narcoterrorismo é junto uma coisa com a outra. Então, o Comando Vermelho, então, agora é narcoterrorismo. Porque, veja, uma coisa é pouca. Só narcotraficante é pouquinho. Terrorista também é pouquinho. E juntando os dois é um grande inimigo. Mas não é? Se tem os super-heróis bonzinhos, tem que ter os super-bandidos também, não é isso? Mas não é. Funciona assim o imaginário. Então, criou-se primeiro esse conceito, que é muito perigoso, de narcoterrorismo. E aí, então, o direito dos Estados Unidos de atacarem o narcoterrorismo onde quer que ele apareça. Bom, eu acho que aí o pessoal de relações internacionais, com mais competência do que eu, teria condições de dizer: está se rompendo, não a ordem mundial surgida em Yalta no fim da Segunda Guerra Mundial, e ONU, etc. Está se rompendo Westfália. Né? O respeito ao Estado territorial soberano, está se rompendo isso. E ele quer um novo mercantilismo, né? Olha, aqui é só nós. Como? Aí eu não posso vender para outros? Então, e por isso que eu acho que a questão da América Latina se põe. Por quê? É a segunda independência. A primeira não foi justamente para poder vender para quem a gente queria, não só para a Espanha ou Portugal, não era isso? Tudo bem que depois foi para a Inglaterra, mas a ideia era, né, romper, conseguir a ruptura do pacto colonial, não é isso? Independência, liberdade de comércio. Pô, agora nem isso. Sem contar a autodeterminação dos povos, que também ninguém mais lembra. Professor, o senhor também falou que a paz mundial nunca esteve tão ameaçada, né, na opinião do senhor. Agora, existe também uma corrente de analistas que acredita até numa ideia aparentemente paradoxal, de que essa ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, de certa forma, pode ser até interessante para a Rússia do Vladimir Putin, no sentido de que embora o Maduro seja um aliado do Putin, o Putin pode falar: você faz a ação militar na Venezuela, eu não me intrometo, e da mesma forma, você, Washington, também não se intromete aqui na minha vizinhança em relação à Ucrânia. Como o senhor enxerga essa possibilidade também? É o tipo da barganha que parece plausível, razoável, né? Eu acho assim que no imediato até pode fazer algum sentido isso, né? Por exemplo, ficou bastante evidente que o Reino Unido queria provocar uma reação russa quando aprisionou aquele petroleiro já perto da Escócia de bandeira russa, né? Então, e tem marinheiros russos presos, né? E depois a gente ficou sabendo que a ação, na verdade, foi patrocinada pelo Reino Unido. Foi o Reino Unido que estava, na verdade, puxando de novo os Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, que eles não querem que termine. Então nem foi uma coisa do Trump e do Trump, foi da coisa do Reino Unido. Então, nós temos tudo isso ao mesmo tempo. Da mesma maneira como Israel está certamente incentivando muito, não é, os protestos lá no Irã, para de novo trazer os Estados Unidos para a cena do Oriente Médio, né? De modo que é muito perigoso tudo isso. E com a questão da Venezuela, o trumpismo resolveu abrir a sua quarta frente, né? Então, vamos à geopolítica velha de guerra. Vejam bem, escala mundial, variável militar. O chefe do Pentágono disse, quando pediu 120 bilhões de dólares a mais para financiar, né, o orçamento militar no fim do ano passado, e foi ao Congresso pedir mais 120 bilhões, que era para dar para a Ucrânia, para Taiwan e para Israel, ele disse o seguinte, vejam bem, não é? E aí não é a questão de Obama, Trump, Hillary, Bush, é o Deep State americano, é o Pentágono. O Pentágono disse o seguinte: nós podemos ganhar 3 guerras simultâneas, desde que os ucranianos lutem por nós na Europa, os israelenses lutem por nós no Oriente Médio e os taiwaneses lutem por nós no Extremo Oriente.
Nós vamos dar todo o financiamento, arma, cobertura cibernética, munições. E a quarta frente? América Latina. Onde eles não precisam guerrear nesse nível como contra a China e Rússia, mas a quarta frente é a América Latina. São as deportações e é o ataque à soberania da América Latina. Então, na verdade, o mundo já está em guerra mundial e existem essas quatro frentes. A única que está faltando para a coisa explodir de uma vez é Taiwan, que é justamente o inimigo principal, na concepção americana, que eu acho errada. O inimigo principal é o Putin, que está ganhando. Mas, enfim, os americanos acham diferente. Eles acham que, né? Tanto é que provocaram a guerra contra a Rússia na ideia de que, enfraquecendo a Rússia, né, vão enfraquecer a China. Né? Então, aquele famoso ditado, né? Almoçamos a Rússia para jantar a China. Mas não deu certo. E na medida que isso não deu certo, realmente a ordem mundial entrou em colapso. Professor André, pensando exatamente na potência da geografia para ler essas relações, tanto na perspectiva da geografia política nacional, mas também dessa mais mundial da geopolítica, né? Qual que é a importância dessa nossa área do conhecimento para a proposição de um projeto geopolítico e aí pensando com foco no Brasil? Puxa vida, agora então eu vou poder falar, porque é uma coisa que eu tenho aqui entalada na garganta. Vejam bem, se espalhou aí propaganda política, né, de uma vantagem suposta de uma escola sem partido. Né? Não, é os partidos que precisam de escola. Né? E justamente os partidos políticos precisam de geografia. A política precisa muito da geografia. Está se fazendo muita coisa errada no Brasil por desprezo à geografia. Né? Então eu vou começar de uma coisa até para a gente desanuviar um pouco, estamos falando muito de guerra, mas vamos falar uma coisa mais suave. O futebol. Vejam, agora mesmo se decidiu fazer um campeonato brasileiro simultâneo aos estaduais, longuíssimo, monótono, né? Caríssimo. Não sou eu que estou falando, o Parreira lá atrás falou, quem fez a tabela não olhou o mapa. Eles fazem um campeonato nacional brasileiro como se o Brasil fosse um país da Europa, do tamanho da Itália. Não perceberam que o Brasil é maior que toda a Europa junto? Não perceberam que o Brasil é um país continental que não pode ter um campeonato nacional de pontos corridos? Não olharam para a geografia? Olha o custo que é isso. Né? Então, está se matando os campeonatos estaduais, sendo que o Brasil é uma estrutura federativa. E é uma estrutura federativa porque é um país muito grande. Né? Então, em vez de refederalizar o futebol, com base num bom estudo de geografia, né, em que você teria certamente campeonatos muito interessantes, eu estive, né, muitas vezes, tive a felicidade de ver que ainda no meu tempo, nós tínhamos o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, né? Pelé contra Garrincha no Maracanã, seleção carioca e seleção paulista, pelo amor de Deus, tá certo? Então, né, os empresários brasileiros do futebol, eu pergunto, senhores empresários, que espetáculo de futebol que o Brasil pode oferecer para o mundo? Você quer melhor do que esse que era o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais? Tinha jogo mais bonito de se ver que paulistas e cariocas no mundo. No mundo. Aí nós destruímos tudo isso. E destruímos os estaduais. E por quê? Porque não olhamos a geografia. Por quê? Porque a gente fica olhando, como é que é o campeonato nacional na Europa? Então vamos, inclusive, usar também aquela virada de ano, né? Por causa do clima. Então os campeonatos passam de um ano para o outro. Fala-se nisso, vamos coincidir com o nosso calendário com o europeu. Espera aí, nós somos um país que está no hemisfério sul, tem que respeitar o nosso calendário, é um país continental.
E o que me espanta é isso, porque já tínhamos isso melhor organizado, né? Então você desrespeita a geografia e comete um monte de atrocidades. A logística. A logística, se você não respeita a geografia, o custo, o Brasil, né, vai ficando altíssimo, é verdade. Agora, aqui, por exemplo, a gente não pode andar de trem, né? A China continental, justamente por ser continental, está fazendo uma malha ferroviária. Eu fiquei sabendo aqui na USP, diga-se de passagem, né, da visita do cônsul da China, eles estão fazendo 5.000 quilômetros de trens rápidos por ano. Pô, nós não temos 1 quilômetro disso. O Brasil está ficando muito para trás, não tem geografia, entende? Então, eu acho que é exatamente a hora da gente começar a retomar o planejamento territorial, né? A gente abandonou, e voltar a mostrar como a geografia é importante para superarmos o caos territorial que a gente vive, urbano, ambiental, regional, político-administrativo, e que pega até no futebol. E como isso tem de ser feito, professor? O senhor acredita num trabalho de base mesmo, começando nas escolas, ensino fundamental? Olha, eu acho que, para começo de conversa, os próprios geógrafos têm um papel a cumprir aí, não é? Retomando essa agenda nossa, mas eu acho que a gente tem que sensibilizar a classe política, não tem como, não é? Nós temos Ministério do Meio Ambiente, Ministério, não é, de Defesa, que tem que ter geopolítica, não é isso? Nós temos Ministério do Planejamento, onde está o IBGE, não é? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: a ideologia neoliberal penetrou de tal maneira no Estado brasileiro, na classe política brasileira, no empresariado brasileiro, né, que ao esquecer o Estado, esqueceram também o território, que é um elemento chave do Estado. Então aí você não planeja mais nada, faz tudo mais ou menos de improviso o que dá, né? Então, veja, as ferrovias agora estão sendo traçadas pelo capital agrário. Como assim? Então é uma fazenda que decide onde vai passar uma ferrovia? Voltamos para a época do café, né? Não se pensa em integração intermodal, não se pensa em trens para passageiros, né? É só corredor de exportação de grãos, é só isso que se pensa, né? E não há um estudo de impacto ambiental, não é verdade? Nós estamos indo muito mal, e eu acho que justamente está na hora de associações como a AGB começarem a pressionar mais o Estado, né? Os geógrafos, de uma maneira geral, começarem a retomar, né, a importância do planejamento territorial, que curiosamente era o que falavam os franceses quando eu entrei nos anos 70. Eles falavam isso, falavam: olha, a geografia não pode ficar só ensinando, ela tem que ter também uma atividade, né, uma aplicação, uma aplicação. Por isso, uma geografia ativa, uma geografia aplicada, né, que não ficasse só no estudo do espaço, mas que recomendasse, né, transformações no espaço que melhorassem a vida das pessoas, né? Porque o que diziam os nossos mestres gregos? Conhecer a terra para ser feliz nela. Vou puxar esse gancho. Você já começou a falar um pouco sobre isso, na verdade, mas que tipo de geografia tem que se recolocar, né? Porque, pelo que você coloca em relação ao planejamento territorial, isso parece retomar um pouco aquele nosso calcanhar de Aquiles, a nossa discussão eterna da relação entre a geografia humana e a geografia física, que alguns, de alguma maneira, defendem uma suposta autonomização, outros o retorno da importância do território e da geografia física. Então, que tipo de geografia tem que se recolocar para pensar um planejamento territorial e para pensar um plano de desenvolvimento? Pois é, eu acho que aí é um outro desafio, porque, de fato, né, a gente fala, mas não tem experiências internacionais em que a gente possa se apoiar muito, de maneira a dizer: olha, aqui funcionou a visão do burocrata, do planejador, daquele que detém o capital técnico-científico, mas em acordo
com as demandas da população usuária, né, do Estado e do planejamento que foi efetuado. Isso ainda não foi bem realizado em nenhum lugar do mundo, né? Então é um desafio você democratizar o planejamento, é um desafio. Mas eu acho que a gente precisa começar a ir tentando, né? Então, por exemplo, no caso urbano, naquela época que eu fiz meu mestrado, que conclusão a gente chegou? Que o melhor partido para se combater a deterioração urbana não é essa renovação em arrasa quarteirão, que você expulsa os habitantes, derruba tudo, faz tudo de novo, né? Por quê? Porque esse mecanismo se reproduz rapidamente e a deterioração você não consegue deter, né? Porque o sentido profundo da deterioração urbana é a perda de identidade entre o morador e o seu lugar de moradia, e onde aí ele vai deixando o lugar, tá certo? Ele vai abandonando, então vai perdendo as raízes, a relação entre comunidade e espaço, né? E por isso que aí não é invenção minha, mas é uma experiência que os italianos desenvolveram bastante, e sobretudo em Bolonha, onde eles defendem o patrimônio histórico junto com a população moradora, né? Porque eles dizem isso, não é justo que aquela população que era pobre, que bem ou mal manteve o patrimônio arquitetônico antigo, na hora que você faz um retrofit, eles vão mandar embora e aí vem, né, você gentrifica o espaço, você põe gente com, né, outra classe social e os pobres continuam sendo expulsos para a periferia, para longe dos serviços e né, do transporte. Então, a recuperação urbana era fundamental. Como fazer isso? Ora, articulando as entidades da sociedade civil com o Estado, né? Então, por exemplo, no caso urbano especificamente, a gente chegou a um modelo muito interessante, e acho que os mais velhos vão lembrar, era o orçamento participativo, né? A Irondina desenvolveu isso, a Marta também, estávamos avançando nisso daí. Faltou fechar com o papel dos diretórios partidários, porque eu acho que os diretores partidários não poderiam ficar só fazendo campanha eleitoral. Eles deveriam também participar de uma espécie de comitê de bairro, né, em que você tivesse uma espécie de um mini legislativo da subprefeitura, digamos assim, né? Mas isso foi uma ideia que a gente até durante o período da Marta tentou levar adiante, não foi para frente, e eu acho que se perdeu um pouco essa conexão, né, do partido político com digamos assim, a entidade administrativa do Estado. E aí você, em vez de trazer a sociedade para dentro do Estado, não, você empurrou ela para fora. Hoje está tudo muito desorganizado, né? Então, mas eu acho que esse seria um exemplo, né? E assim, no nível superior, no Estado é a mesma coisa, na União, né? E você ir dando mais estofo para as políticas. E uma delas é justamente a política externa. Chegamos no nível da geopolítica, né? As pessoas precisam saber um pouco melhor da geopolítica, porque o destino de uma nação é definido muito no contexto geopolítico, né? Professor André, falando exatamente dessa história de reflexões a partir da geografia, né, que compõe a sua carreira, eu queria voltar exatamente nas preocupações mais do doutorado, né, e que você estava ali trabalhando exatamente com essas fronteiras internas em relação à divisão regional do Brasil. E eu queria lhe perguntar exatamente sobre as fragilidades que se colocavam na sua leitura dessa divisão interna, das fronteiras em relação a essas diferenças regionais, e particularmente na perspectiva, aí já lidando com e ligando, né, com a livre docência, com esse quadro da geopolítica internacional, como que essas mediações todas podem ser pensadas em conjunto e sobretudo para discutir se há necessidade hoje de uma reforma federativa. Pois é, eu quando defendi meu doutorado, eu defendia uma redivisão territorial com fusão de estados. Causou muita polêmica isso na época, né? E só para mostrar que como eu tinha razão, digamos assim, né, vou puxar a brasa para minha sardinha, claro. Eu alertava que a divisão territorial do Mato Grosso e de Goiás
iria precipitar um avanço muito acelerado da estepe econômica em direção à pré-Amazônia, com resultados ambientais muito perniciosos, inclusive até mais do que só ambientais, porque uma das questões mais do Mato Grosso do que de Goiás, que eu comentava, era que justamente a identidade mato-grossense, e o Júlio sabe bem do que eu estou falando, ela tem muito a ver com o Pantanal. E você fragmentar o Pantanal em dois, você matou a identidade mato-grossense. E com isso você precipitou os capitais do Sudeste para invadirem o Mato Grosso. E para o pessoal do Sul invadir o Mato Grosso, e é o que nós estamos assistindo, já está no sul do Pará, não é? A soja, o gado já está no sul do Pará, não é isso? Já invadiu Rondônia, invadiu todo o Mato Grosso, e inclusive descaracterizando o Mato Grosso, porque as atuais elites do Mato Grosso, principalmente ao norte, já não são mais os antigos cuiabanos, não é verdade? Já não tem mais a ver, não é? É uma nova elite que veio do sul, que desalojou a velha elite. Isso cria problemas internos, e cria problemas ambientais, e cria um desarranjo regional, nacional e federativo, né? Agora, tudo bem, eu respeito, tenho, obviamente, os que acharam que foi uma grande vantagem a divisão, mas eu acho que não foi. A mesma coisa o Tocantins, a mesma coisa, a goianidade também desapareceu, não é? Então, você prejudicou essa identidade e precipitou um avanço do gado lá para o Tocantins, né? E isso foi, na verdade, uma continuação das capitanias hereditárias, né? Você fez essa divisão para quê? Para que justamente o latifúndio dominasse essas novas áreas. Então, você criou um número muito grande de entidades federativas dominadas pelo agrarismo, e isso, obviamente, prejudicou o equilíbrio federativo e prejudicou a parte mais avançada urbano-industrial do país, né? É só a gente olhar a desproporção no Congresso, né? O peso, porque do ponto de vista do PIB, o agro não é tudo isso, mas do ponto de vista do Congresso, nossa, ele domina, não é verdade? Então eu noto que aquilo que eu propus ainda eu acho que está de pé, né? Porque os estados no Brasil, eles não passaram por esse crivo da vontade popular claramente. Não passaram muito por isso. Um ou outro episódio, por exemplo, quando houve o plebiscito, aí sim, houve uma, né, para o Triângulo Mineiro, né, e aí houve uma vitória da mineiridade, né, engraçado, né? O grupo que queria a separação falava da identidade triangulina, né, mais ligada ao gado, né, que não teria a ver com as alterosas, né? Mas eu me lembro que a grande figura era o Tancredo, né, e tudo mais, então prevaleceu. E o Grande Otelo, me lembro do Grande Otelo fazendo campanha, né, e aí Minas é muitas, né, e pegaram o Guimarães e tal, e prevaleceu a mineiridade. Por quê? Porque a elite mineira percebeu que perdendo um território, perdendo eleitores, perdendo riqueza, se enfraqueceria na federação. Então, acabou se mantendo, né? E assim, eu acho que isso merece um estudo para cada situação, né? E o que eu advogava naquela época era que tudo isso tinha que passar por plebiscitos, né? Não é uma coisa imposta por uma vontade. Eu acho que aí é que estaria um pouco, né, a possibilidade de sintetizar uma perspectiva acadêmica, né, de um especialista com a vontade popular. Professor André, e pensando exatamente em termos da representatividade, na articulação e na confecção de uma representação do legislativo em termos nacionais, como Câmara dos Deputados e Senado, o senhor avalia que é adequado em relação a essa unidade federativa que nós tentamos compor na nossa história? Então, porque exatamente o que eu previa é uma coisa que está acontecendo. O que eu dizia naquela época, em 93? Eu dizia o seguinte, olha, continuar nessa toada, né, de divisão estadual e divisão regional, né, cada vez mais um norte e nordeste versus um centro-sul, né? A prevalecer isso, nós vamos ter problemas.
Esse problema, do ponto de vista político, rebate onde? Rebate numa divisão Congresso-Senado. Perdão, Câmara-Senado. Uma divisão interna no Congresso, né? Isso está já acontecendo, né? Só que eu devo admitir, não na expectativa que eu tinha de um Senado mais conservador do que a Câmara. Era mais ou menos o que eu achava que seria mais lógico, né? Os senadores, muitos senadores no Norte e Nordeste, muitos estados, um Norte e Nordeste muito fragmentado em termos territoriais e, portanto, com uma bancada de senadores muito grande, né? E embora também se dê uma vantagem aí do agro, lá não é o que está acontecendo, né? Porque o Congresso foi capturado por uma perspectiva mais à direita, né? Que curiosamente ela é de base urbana, mas de mentalidade rural. André, essa questão me fez lembrar um debate que apareceu também nos meus estudos de doutorado sobre o Pierre Monbeg, que ele falava de que não existia região geográfica no Brasil, existia a região natural, a região econômica, então é quase como se houvesse uma associação quase imediata entre os recursos naturais e a demanda econômica, sem passar pela mediação da cultura, né? E da identidade. Achei eu não conhecia a fundo a sua proposição de tese e, no fundo, achei bastante ousado também você falar em junção de estados, né? Existem outros biomas brasileiros que são também divididos, como Amazônia, o Cerrado. E aí minha pergunta, quase como curiosa mesmo, você acha que essa lógica de divisão estatal que a gente tem hoje no Brasil, de que maneira ela se consolidou e ela favorece uma extração dos recursos, extração acelerada de recursos? Eu tenho convicção disso, porque, veja, vou dar um exemplo que eu acho que é o mais polêmico, né, que é do Nordeste brasileiro, né? Aquela divisão de capitanias que fragmentou, né, o que outrora chegou a ser a Capitania Geral de Pernambuco, né, o Grande Pernambuco, não há dúvida que foi o quê? Uma maneira da classe rural, né, além do poder econômico, de ter o poder político, né? Então, são senhores de engenho que estão no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, Pernambuco, não é isso? E vejam, e ali então você tem, são várias polícias militares, vários do judiciário, mas quando você começa a olhar a história das elites, elas estão muito entrelaçadas, né? Os Maia, os Malta, né? As grandes famílias, elas vão ocupando todos esses espaços, né? Agora, elas não permitem que a principal classe de trabalhadores da região, por exemplo, os cortadores de cana, se unifiquem num único sindicato, percebe? Então, quando você fragmenta em vários, né, você tem maior controle da força de trabalho. É disso que se trata. Né? Então, agora, é inegável que ali existe uma identidade. Tanto assim que foi criada a ideia de Nordeste, né, para superar aquela fragmentação estadual que dizia o Gilberto Freire, né? Você tinha a balcanização do Nordeste, né? Aquela ideia de usar o exemplo dos Balcãs, né, em que o imperialismo, né, acaba fragmentando, né, o imperialismo turco, austríaco, né, e você tem, né, esses pequenos estados, todos eles frágeis, né? E de fato um pouco a história brasileira foi isso, é só a gente olhar como o Pernambuco foi perdendo importância, foi sendo retalhado, picotado, até terminar de perder né, a comarca do São Francisco para a Bahia, né, que hoje é a área da soja na Bahia, e que foi Pernambuco no passado, né? Então, se a gente olhar pelo processo histórico de formação das fronteiras interestaduais do Brasil, sem dúvida a gente vai ver essa predominância do capital comercial, né, e do latifúndio, né? Ou como disse eu agora me desculpe, mas se ele estiver me ouvindo, ele vai reconhecer, um rapaz do mestrado que escreveu O Boi, a Bala e a Bíblia, que o Brasil foi formado muito assim, né? E é verdade, né? Conforme o fazendeiro, ele tinha o boi dele, não é isso? Né? A bala, tá certo?
E a Bíblia, tanto para os católicos quanto para os evangélicos, né? Para dar uma... E isso, de fato, foi formando as fronteiras internas do Brasil, né? E as populações, na verdade, não participaram muito disso, né? Embora você possa ter, não, mas tem uma identidade gauchesca, por exemplo, né? Mas isso também tem sido trabalhado muito ideologicamente também. Então, mas fica aí a lembrança de que o que eu acho importante nessa tese é o seguinte: sendo um Estado federativo e com grandes diferenças regionais, né, você precisa ter um certo número de estados por região, né, de modo que você tenha um certo equilíbrio estadual regional. Então, por exemplo, o sul do Brasil tem 3 estados. Eles se equilibram mais ou menos, tá a região sul. O Sudeste tem 4. No Sudeste, São Paulo se destaca muito e o Espírito Santo é muito pequeno. Eu proponho a fusão do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Capixabas que me perdoem, mas não desapareceria a identidade de capixaba. Continuaria sendo os capixabas, não tem problema nenhum. Só que dentro de um estado, né? E eu volto para o futebol. Desculpa, cadê os times capixabas? Então é um pouco por aí a ideia, né? De maneira que você teria no final um mosaico melhor equilibrado entre estados e regiões. Professor, falando ainda de Brasil, vou trazer de novo o Trump de volta aqui para a nossa conversa. A gente tem eleição esse ano e o Trump tem dado pitacos em várias eleições, mundo afora, na América Latina inclusive. Ele falou sobre eleições em Honduras, no Chile, na Bolívia, nas eleições legislativas da Argentina também. A gente deve esperar uma interferência americana nas eleições do Brasil? E como o senhor acha que o Lula deve lidar com o governo Trump agora no final do terceiro mandato dele? Pois é, que dificuldade, né? Porque, bom, que ele vai querer interferir, não há dúvida, né? Aliás, eu já perguntava isso lá atrás. Um país como o Brasil, os americanos não têm interesse no que acontece com a política interna aqui no Brasil? Desculpe, né? Eles querem derrubar o governo de Vanuatu, eles querem controlar até as estrelas, por favor. É óbvio que o Brasil é a peça-chave da América Latina, é a peça-chave. Esse avanço da direita, que está sendo patrocinado a partir de Washington, né, que ameaça derrubar todos os governos mais à esquerda na América Latina, né, Bolívia, Peru, eles estão entrando em tudo, não é isso? Agora vai ter eleição na Colômbia. E a gente já viu a virulência, né, com que o Trump está tratando o Petros. Então, é claro que eles vão entrar, o uribismo está ali, né, para apoiar os americanos. Então, existem elites, né, que apoiam os Estados Unidos em todos os países, e aqui a gente sabe perfeitamente que eles vão contar com o bolsonarismo como apoio, né? E é claro que eles vão querer interferir, né? Então, vamos ter uma eleição certamente complicada, porque esse é o ponto que às vezes escapa para muita gente. Mas as eleições na Venezuela foram fraudadas, tal. Será mesmo? Agora vejam, se você tem um processo eleitoral marcado por uma ingerência estrangeira tão profunda, as eleições vão ser normais? Esse é que é o problema, né? A gente já viu agora, pouco tempo atrás, que foi a tentativa do Guaidó, né, que se autoproclamou presidente e tudo mais, foi um fiasco completo. Agora se diz, não, o ditador Maduro... Mas, espera, será que ele não tinha apoio? Mas... E por que então a Corina não vai ficar? Não pode... porque ela não tem apoio. Espera aí. Então, se ela não tem apoio, então quem ganhou a eleição foi o chavismo mesmo. Vamos nos entender, gente, por favor, né? Então, eu acho isso. Agora, é aquela coisa, a gente absorve aqui tudo que os americanos mandam, então a gente está habituado a Maduro ditador, ditadura Maduro. Então a gente vai chamar de vice-ditadora? Sabe?
é um negócio que não tem sentido. Agora não, mas agora é óbvio, se tem um vácuo se a gente não apoiá-la. Então ela é legítima. Então ela não é ditadora, sabe? Então, por quê? Porque tudo estava sendo construído como uma narrativa para justamente você desautorizar o regime, né? Justificar uma ingerência. É disso que se trata. Né? Então, agora aqui no nosso caso, a gente observa que o bolsonarismo não para de colocar, né, demandas, né? A todo momento tem novas demandas, né? Dosimetria, não sei o quê, tá. Eles não vai parar muito por aí, não, né? Então, sim, claro que não é que vai ter, já tem. Poxa, mas se o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem estão lá, fazendo o quê? O que eles fazem o dia inteiro? Né? Conspiram. Né? Então, claro, já vamos ter interferência. A gente não consegue prever todo tipo de interferência, mas que vai ter, teve. Como teve lá atrás, a Lava Jato, o que foi? Né? Quando a gente falava que a Lava Jato era uma operação de guerra de quarta geração, todo mundo, o quê? O que é isso? Tá maluco? Agora está tudo desvendado. É só lerem o livro do Gessé de Souza, Guerra contra o Brasil, está tudo documentado. André, a gente derrotou a Lava Jato? Só parcialmente. Porque, infelizmente, ainda boa parte da opinião pública brasileira justamente não tem a menor ideia do que seja guerra de quarta geração e muito menos ainda de que o Brasil foi vítima de uma guerra de quarta geração. Então, deixa eu explicar um pouquinho rapidamente guerra de quarta geração. Né? O que é isso? Né? Na história militar, se convencionou chamar de guerra de quarta geração a guerra a partir da importância justamente dos meios de comunicação. Essa ideia surgiu depois da derrota americana no Vietnã. Então, como eles perceberam que a opinião pública interna, aliás, eu sou filho disso, né, Woodstock e tal, acho que né? Então, por conta daquele movimento da juventude americana contra a guerra, né, também o movimento negro, todo aquele movimento dos anos 60, 70 contra a guerra do Vietnã, eles perceberam que o controle da opinião pública interna passa a ser agora o fator decisivo nas guerras. Isso é a essência da guerra de quarta geração. O que ficou muito fácil de fazer na medida em que você tem o controle das redes sociais, dos celulares, dos bots e todos esses... Olha, eu fiquei espantado. Uma mentira repetida 1000 vezes. E quando ela é repetida 2 bilhões de vezes? Pô, essas mensagens disparadas por robôs são lá na casa dos bilhões de mensagens. Né? Então, virou uma outra coisa. Né? E, de fato, isso torna a possibilidade de eleições livres e limpas cada vez mais difícil. Né? E aí os Estados Unidos se advogam o direito de interferir, né, nos processos eleitorais de todos os países. Acabou a ordem de Westfália. Tá? Estamos num caos. Professor André, o senhor milita também no Programa de Integração da América Latina, como docente, como orientador. Eu queria lhe fazer uma pergunta vinculada exatamente a essa experiência no PROLAN. Né? Como que o senhor avalia o significado do Brasil em termos estratégicos na perspectiva da sua geopolítica de integração da América Latina? Pois é, professor Júlio, eu tenho orgulho de ter sido, salvo engano da minha parte, mas eu na época procurei saber, né, de ter sido o primeiro professor aqui da FEFELESH a colocar o rótulo América Latina, Geografia 4, Regional 4 América Latina, é o rótulo de uma optativa que a gente oferece no nosso departamento. O PROLAN, na verdade, veio depois, né? E eu rapidamente também apoiei o PROLAN, porque eu acho que o Brasil realmente tem que tomar consciência do significado que é fazer parte da América Latina.
né? Porque nós somos chamados a liderar a América Latina, não é pouca coisa, né? E essa identidade latino-americana foi justamente o tema que eu tenho perseguido nas minhas aulas no PROLAN, né? A ideia de América Latina, como que ela surge, como ela se espalha, quais as utilizações do termo por várias correntes políticas, né? E eu acho que a América Latina é uma categoria com muita vitalidade, né? Com muita aplicabilidade política e cultural. Existe uma América Latina, é um pouco o que o Darcy Ribeiro pergunta, existe uma América Latina? Eu acho que existe uma América Latina, né? A gente, quando viaja, percebe isso, né? Como é fácil se relacionar com os vizinhos, né? Então, de fato, acho que essa história comum, essa história colonial muito parecida que nós tivemos, né, deu um substrato realmente muito comum e um pouco a função que a gente exerce no mundo também é a mesma, né? Então, eu tenho uma frase, eu preciso transformar isso, acho que num artigo pelo menos, mas é a perspectiva que eu acho, que é, digamos assim, o destino manifesto da América Latina é o meridionalismo, né? É a defesa da independência de todo esse sul, porque nós fomos o primeiro lugar a procurar essa independência, né? Então nós somos o líder. A África e a Ásia vieram depois, né? E como eu acho que nós estamos num momento novamente de crise, de refundação das nações latino-americanas, né? Acho que agora é hora da gente assumir essa liderança do hemisfério sul contra todo o colonialismo que restou, né? Então eu sou confiante porque eu acho que a América Latina ainda tem muito o que mostrar para o mundo e o Brasil, centrado na ALAUC, eu acho que ainda pode ajudar muito na construção da paz mundial e num diálogo um pouco mais de igual para igual com os Estados Unidos, né? Porque uma ALAUC unida é um peso considerável. Hoje só a Argentina, mais ou menos, é que está furando essa identidade, né? Mas isso acho que vai passar porque os argentinos se reconhecem também como latino-americanos, né? E mais dia menos dia essa união realmente virá. Com o Trump, né, ameaçando atacar todos os países da América Latina praticamente, e ainda deportar todos os latino-americanos, né? Então, e ainda mostrar que ele é racista, né? Claramente. Então, ele está provocando a união dos latino-americanos. Aqui a gente novamente perde um pouco a geografia de perspectiva, né? Quantos somos nós, os latino-americanos? Sabem quantos nós somos? Nós estamos chegando a 700 milhões de latino-americanos. Nós somos muito mais do que os anglo-americanos, né? A gente não tem consciência da nossa força, né? Mas se a gente começar a nos reconhecermos como latino-americanos, o mundo ainda vai nos ouvir falar muito, muito forte, porque a gente tem uma mensagem de paz para o mundo, né? Eu acho isso. André, e em relação à ideia de China e Sul global? A China oficialmente no hemisfério norte não teve um histórico de colonização como o nosso, é diferente, né? É bem diferente. Uhum. Como é que você vê, então, nesse contexto da América Latina, a China se colocar como uma das líderes do Sul global? Olha, o termo sul global me causa arrepios, urticárias, eu fico alérgico com o termo sul global, porque eu não sei exatamente o que quer dizer, quem faz parte, quem não faz. Então, veja, nós estamos usando esses conceitos sem geografia. Sul global, quem faz parte, quem não faz parte. Por quê e por que não? Então, ninguém sabe. Está se falando em sul global. Mas, peraí, às vezes parece que para os americanos existe eles e o resto já é sul global. Aliás,
Puxa vida, me foge o nome do autor que escreve justamente The West and the Rest. Ah, sim, é recente. Não é? Tem aquele autor famoso, né? The West and the Rest, ou seja, é uma leitura americana. Né? Existe o Ocidente, o Oeste. No caso, inclui a Europa Ocidental e até o Japão, né, que faz parte do Oeste, e o resto. Isso global apareceu pela primeira vez na Guerra do Vietnã, em que o autor dizia que os Vietcongues tinham razão de lutar porque justamente eles estavam combatendo séculos de exploração do sul global. Mas nunca ficou muito claro quem que era o sul global exatamente, né? Então eu vejo que hoje tem muita confusão. Quem faz parte, quem não faz parte? A China é sul global? Né? E os mapas de geografia estão desatualizados, porque eles estão nos anos 80 ainda, com o relatório Brandt, e aí aparece a Austrália no norte, né? Acho que todo mundo que dá aula de geografia sente um incômodo de ter que falar que puxa um pouco a Austrália, a Nova Zelândia, né? Como se fosse norte. Mas por quê? Por causa do PIB per capita? Mas isso não funciona muito bem, porque Singapura, por exemplo, tem um PIB per capita alto, né? E aí outros lugares também. Não é por... Então, eu acho que se a gente olhar um critério diferente, que é o critério geopolítico, aí fica mais claro. Que aí a gente fala assim, olha, existe um norte geopolítico que comanda a política mundial, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e Japão, e ao sul disso, o pessoal não manda. Mesmo países grandes como o Brasil e a Índia, né? Que foi a liderança dos não alinhados, né? A Índia. Então, aí sim, e aí, isso eu chamo de mundo meridional. Né? Mundo meridional no sentido geopolítico muito claro, que é um mundo que não tem poder, que é um mundo que até agora foi paciente da história, não agente. Não somos sujeitos protagonistas da história, não temos força para levar a ordem mundial para o lado que nos interessa. A gente entra como coadjuvante, depois que fica definido, né, como que vai ser o mundo no embate de forças no norte, aí a gente se encaixa, mais ou menos. Isso o Getúlio mostrou bem como que era, né? Ficou esperando, vamos ver para onde que vai o barco aí, tá indo para cá mesmo, então vamos nos juntar aos Estados Unidos e tal. Eu acho que agora não dá para repetir isso, né? De ficar esperando para ver onde é que a coisa vai, para depois, né, pegar o bonde andando, né? Não dá mais para fazer isso porque justamente no norte você tem um choque que é um choque definitivo. Voltemos à geopolítica. Por que é definitivo? Porque até a Segunda Guerra Mundial você tinha duas potências marítimas disputando o poder naval, Japão e Estados Unidos no Pacífico, tá certo? E você tinha duas potências continentais disputando o poder na Europa, Alemanha e União Soviética. Pois bem, agora você não tem mais isso. Agora você tem o Ocidente, a OTAN, e você tem o consórcio Rússia e China do outro lado, ou a OSCX, né, a Organização de Xangai, né, que aí junta também aqueles países menores, ou como os Estados Unidos estão chamando, o eixo da encrenca, que eles estão chamando agora, que é Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Né? E aí vai um pouco no embrulho os países menores da Ásia Central. Né? Agora, se lá está tendo um choque realmente frontal, com guerra mesmo na Europa e com possibilidade de guerra muito, muito grande também no Mar da China Meridional, cabe ao Sul das duas uma. Ou se une e tenta criar uma alternativa a isso, se colocar como algodão entre cristais, né, para usar a linguagem elegante da diplomacia, ou então nós vamos ser retalhados por eles de novo, vamos ser fatiados. Então um pouco, tem muita gente já concordando com isso. Então tá vendo? Então nós somos americanos mesmo para cá, então é a Ucrânia deles para lá, essa conversa que tem aparecido. Eu acho que essa conversa tem um defeito que é justamente de que, na verdade, eles estão disputando o mundo inteiro.
Os Estados Unidos vão se conformar só com a América Latina? A gula do Trump vai se contentar só com a América Latina? Não, gente. Ele quer ser simplesmente o mundo. E, se possível, os outros planetas, não é verdade? O apetite imperial não tem limites. E, da mesma maneira, Rússia e China ou se tornam potências mundiais ou se conformam em serem potências regionais, que no dia da manhã serão atacadas pelos Estados Unidos. O que vocês acham que vai acontecer? Agora, professor, o senhor não acredita que esse discurso agressivo do Trump em relação à América Latina pode aumentar a influência da China na região? Considerando mesmo a operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, a gente tem de levar em consideração que o principal destino do petróleo da Venezuela é a China, né? Será que os Estados Unidos não estão perdendo cada vez mais espaço no campo econômico e eles têm de apelar, digamos assim, para a via militar? Outra boa pergunta. Olha, eu vou mencionar aqui algumas pessoas sensatas, né, americanas, que têm condenado essa política agressiva já há algum tempo. Henry Kissinger faleceu recentemente. Ele era totalmente contrário à expansão da OTAN em direção ao leste, né? E ele dizia justamente o contrário. Ele falou: olha, se eu capitaneei uma política de aproximação com a China, que foi importante para conter a União Soviética, agora é hora de fazer uma aproximação com a Rússia para conter a China. Só que não foi isso que o Biden, principalmente, desencadeou uma política muito anti-Rússia, né? Então, está prevalecendo, para quem estuda isso, está prevalecendo a visão do Zbigniew Brzezinski, também falecido recentemente, que era uma posição mais anti-Rússia, mais ideologicamente anti-Rússia, né? E que chega, inclusive, a projetar a fragmentação da Rússia, né? Então, a Rússia, isso é preciso que a gente entenda, a Rússia está lutando pela sua sobrevivência. É bem diferente do interesse da OTAN e dos Estados Unidos. Não, o que a Rússia está fazendo é lutar pela sua sobrevivência, né? E por isso ela vai lutar até o fim. E é por isso que, do ponto de vista de alguém como Henry Kissinger, falecido, e John Mearsheimer, que está vivo, né, é uma grande bobagem o que está se fazendo ali na Ucrânia, porque né, não há a menor condição da Ucrânia vencer. Aceitou-se uma ideia estúpida de que você pode vencer militarmente uma potência nuclear. Essa foi a premissa para provocar o conflito lá na Ucrânia. Essa que é a verdade, né? Até agora, há pouco tempo, a doutrina nuclear americana era a da contenção da Rússia e do equilíbrio de forças, né? A dissuasão, a famosa dissuasão que tinha a sigla MAD, né? Mutual Assured Destruction, né? Destruição mútua assegurada. Era os dois mais ou menos com, né, equilíbrio de 1.500 ogivas cada um, tal, dá para fazer um bom estrago, né? Então tá bom, tá suficiente, ficamos por aqui. Olha, foi o Obama, hein, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Obama mudou um pouco isso, né? E agora existe a doutrina da nuclear supremacy, a supremacia nuclear, onde vão investir agora o Trump 1,5 trilhão, está aumentando, para 2027 a promessa é 1,5 trilhão de dólares, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em armas. Olha onde a coisa vai, né? E também do ponto de vista de miniaturizar as armas nucleares, para poder ter uma guerra nuclear limitada. Eles acham que é possível isso. Se eu só jogar uma bombinha em você, se jogar só uma bombinha pequenininha em mim, a gente para por aí. Acredite se quiser, né? Que a coisa poderia ficar parada numa guerra nuclear limitada. Muitos teóricos militares estão achando isso possível e até desejável, para você destravar a arma nuclear, né? É uma insanidade absoluta do meu ponto de vista.
E a outra coisa, que aí, inclusive, é a doutrina da Rússia, né, tem até um amigo meu que fez o seu doutorado sobre isso, que é a dissuasão não nuclear. E aí também, aí você tem que ter um aparato de inovador aí, que são essas novas armas e tal. E o que acontece? Acontece que, desse ponto de vista, a Rússia hoje está em superioridade em relação aos Estados Unidos. Essa que é a verdade, né? Os Estados Unidos não têm defesa para os Orochniks, para né, os foguetes hipersônicos russos, né? Então, o Ocidente não tem defesa para isso. E é muito perigoso, portanto, o que está acontecendo, porque não se consegue pacificar a guerra na Ucrânia, né? O Ocidente continua alimentando a ilusão de que é possível virar o jogo, a Ucrânia, se não derrotar completamente a Rússia, pelo menos recuperar alguma coisa, ter uma posição melhor. Vai se investir, né, bilhões de euros em armamentos, e, na verdade, o que tem acontecido é o seguinte: a elite europeia, em crise, imaginou que a única maneira de recuperar alguma função econômica industrial no mundo é através da indústria de armamentos, né? Então, a Alemanha está se candidatando para ser a nova máquina de guerra europeia, o que é muito estranho, porque eu pergunto se todo mundo esqueceu, né, a Segunda Guerra Mundial, e como que será que vão reagir franceses e poloneses, não os russos, porque os russos, eles sabem que eles têm bomba atômica, então a Alemanha jamais vai ser novamente um risco para a Alemanha, para a Rússia, perdão, né? E o Putin tem insistido com isso, né? Eles falam: peraí, vocês esqueceram que nós temos aqui, vocês querem chegar até onde, né? E fica essa paranoia, não, mas se a Ucrânia perder, ele vai invadir os outros países. Quem falou isso? Então isso fica sendo alimentado, por quê? Porque o jogo do Trump, que é, na verdade, quem tem cacife para bancar esse jogo, o jogo dele é o seguinte: eu vou fazendo, teoricamente, né, as negociações de paz com o Putin, e saio como pacificador, né? Por quê? Porque a Ucrânia não tem a menor condição de ganhar. Então a gente vai tentando né, fazer alguma negociação para poder retirar da Ucrânia o que resta, para pagar a dívida, mas ao mesmo tempo eu vou vendendo armas para a Europa. Então por isso tem que manter em fogo brando aquilo lá, não posso pacificar para valer, né? Esse que é o negócio. Por que ele fala: não, eu vou parar a guerra em um dia? Bom, se ele quisesse, ele parava a guerra em um dia, era só cortar todo o fornecimento militar para a Ucrânia. Mas só que não. Tem os europeus também já não têm mais armas. Mas os europeus, então, se não têm armas, e aí a Rússia? Então a Europa precisa se armar contra a Rússia. E quem vai vender as armas para a Europa? Bingo, Estados Unidos. Quer dizer, é um jogo que, vamos e venhamos, é coisa de cassino, né? É coisa de Las Vegas mesmo, né? E eu acho que isso realmente coloca a humanidade muito próxima, realmente, de uma guerra mundial mesmo. Professor André, já chegando no final da nossa conversa, lamentavelmente, para não ficar muito longo a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem, sobretudo para esses jovens geógrafos que estão aí se colocando para ler e interpretar o Brasil. Como que, então, a partir da sua experiência, das suas leituras, dos seus processos de aprendizagem, de superação de obstáculos, de todo esse percurso aí de praticamente 50 anos, né, se coloca a possibilidade de deixar aí um ensinamento para esses jovens geógrafos? Pois é, olha, muito, muito obrigado por essa oportunidade. E a primeira coisa que eu falaria é para todos, independente de serem estudantes de geografia, de gostarem de geografia, todos olhem com mais amor a geografia, o mundo, a terra. Olhem com mais carinho para a nossa terra, para a nossa casa. Todo mundo precisa saber geografia. E para os geógrafos em particular, que bela escolha vocês fizeram, não é?
porque realmente é uma ciência que abre muitas possibilidades. Então, nós estamos aí na área de cartografia digital, né? Nós temos possibilidades de trabalhar na área de planejamento ambiental, preservação ambiental, nós temos aí possibilidades de trabalhar com comunidades pequenas, né? Ajudando a organizar quilombolas, caiçaras, populações, né, ribeirinhas, enfim, nós temos uma infinidade de possibilidades de trabalhar em infraestrutura, né, rede de transporte, rede aérea, e até, né, sugerir também para as nossas Forças Armadas o que devemos fazer para proteger melhor o Brasil, ou seja, é um campo amplo, né, que a geografia tem de possibilidades, e é uma ciência engajada, é uma ciência crítica, porque ela precisa fazer melhorar o espaço que nós estamos vivendo, né? Então eu deixo uma mensagem, e sobretudo aos geógrafos brasileiros, porque o papel do Brasil na geografia mundial é muito importante, né? E nós temos, eu confio nisso, nós temos uma possibilidade histórica agora de liderar um movimento que realmente altere o equilíbrio das forças mundiais, né? E possibilite a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, né? Em que a felicidade de viver nesse belo planeta seja compartilhada por todos. Eu gostaria, então, em nome da Folha de São Paulo e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agradecer muito ao Renan Marra, que esteve aqui conosco, jornalista da Folha, também minha professora Larissa Alves de Lira, que também contribuiu muito para os debates que aqui tivemos, mas principalmente ao professor André Roberto Martim, que não só nesse momento, mas em toda a sua trajetória, contribuiu muito para ler e interpretar o Brasil a partir da geografia política e da geopolítica. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.